Em uma pequena cidade à beira do mar, onde o vento sempre parecia sussurrar segredos antigos, vivia um homem chamado Elias. Ele era um homem simples, de cabelos já grisalhos e olhos profundos, como se carregasse o peso de muitas histórias, não contadas. Sua vida estava marcada pela rotina silenciosa de cuidar de uma pequena igreja no centro da cidade. Um local onde o som do vento era o único visitante constante. A fé de Elias, no entanto, estava em uma fase de ebulição. Seus pensamentos, antes claros e firmes, como a pedra das montanhas, agora estavam imersos em uma tormenta interior. O amor de Deus, como ele tinha aprendido desde jovem, deveria ser a luz que o guiava. Mas o que fazer quando até a própria luz parecia distante? Em contraste com Elias, havia Clara, uma jovem mulher que chegara à cidade recentemente. Seu sorriso era como um raio de sol em um dia nublado, mas por trás dele, seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Clara não era uma pessoa religiosa, nem mesmo espiritual em muitos aspectos. Ela acreditava que o mundo era governado pelo que era tangível e visível, pelo que podia ser tocado e explicado. Ela buscava respostas em lugares onde a fé não tinha espaço, tentando preencher o vazio que a vida havia deixado após a perda de sua família. Elias e Clara se cruzaram uma manhã de domingo quando ela entrou na igreja, não em busca de um conforto espiritual, mas porque sua curiosidade a havia levado até ali. O velho homem a observou de longe, sentindo uma conexão imediata, como se o amor de Deus, tão distante de sua compreensão, estivesse tentando se manifestar de uma maneira que ele não conseguia entender. Para Clara, a igreja era apenas um edifício antigo, mas algo dentro dela, uma força inexplicável, a fazia voltar ali, mais uma vez. O que ambos não sabiam é que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneira que nem a fé nem a razão poderiam prever. Elias, com sua visão fragmentada de um amor divino que não entendia completamente, começava a se questionar sobre o real significado de sua existência. Clara, por outro lado, havia encontrado sem querer um mistério que poderia desafiá-la a mudar sua visão de mundo. Era um tipo de amor que ela jamais imaginara. Aquele que não pedia nada em troca, que não se importava com o que se fazia ou se merecia. Naquele momento, com os olhares se cruzando pela primeira vez, algo silencioso passou entre eles. Algo muito maior do que uma simples interação humana. Era o início de uma jornada que os levaria a explorar os limites do amor, da fé e da dor. Uma jornada onde o maior desafio seria descobrir que o amor, em sua essência, não tem explicações. Ele simplesmente é. A cidade litorânea onde Elias vivia não era apenas um lugar físico, mas quase um reflexo de seu estado emocional. As ruas de pedras antigas, já gastas pelo tempo e pelas marés que as beijavam, eram um eco das muitas vidas que ali haviam passado, todas marcadas pelo silêncio da história. O mar, imenso e implacável, parecia um velho amigo, sempre à espreita, oferecendo um consolo inatingível, como se quisesse se comunicar com ele de maneira que as palavras não podiam. Clara, em sua chegada, sentiu o peso daquele lugar, mas algo sobre a cidade a atraía. Havia algo enigmático na maneira como os moradores viviam, como se a cidade fosse um reflexo da fé inabalável de Elias, mas também da descrença que ela carregava. Ela, que cresceu em uma grande cidade onde as pessoas eram rápidas, focadas apenas em alcançar o sucesso.
sua maior força, agora se sentia desafiada pela presença dela. Ele via nela uma alma perdida, alguém que ainda não havia encontrado a paz, mas que parecia estar à beira de algo importante. No fundo, ele acreditava que o amor divino poderia curá-la, mas ele mesmo estava em dúvida sobre como isso poderia acontecer. Foi quando Marcos, o jovem pragmático, entrou novamente em cena. Ele havia se afastado da igreja por algum tempo, mas algo o fazia retornar. Ele não podia entender porque Elias ainda insistia em suas crenças. Marcos acreditava que a vida era feita de escolhas claras, baseadas na razão e no que se podia controlar. Ele via o culto de Elias como uma fuga, uma forma de evitar as verdades duras da vida, e esse pensamento o consumia cada vez mais. Marcos começou a fazer questionamentos diretos a Elias, desafiando-o abertamente. Você realmente acredita que Deus está em todo lugar? Ou é só uma desculpa para a falta de respostas em um mundo caótico? Elias, em sua resposta, tentava manter a calma, mas dentro de si sentia uma frustração crescente. Ele não sabia como explicar o que ele sentia de uma maneira que Marcos pudesse compreender. Não é sobre ter todas as respostas, Marcos, respondeu Elias com uma paciência que só os anos de experiência podem oferecer. É sobre entender que mesmo quando não temos explicações, o amor de Deus nos atrai, nos guia, nos cura. Ele nos ama não porque merecemos, mas porque Ele é amor. Marcos olhou para ele, cético. Então você me diz que o amor divino se aplica a tudo, até a tudo que está errado com este mundo? Elias sentiu a pressão dessas palavras. Ele sabia que Marcos não estava apenas questionando sua fé, mas também desafiando o próprio fundamento do que ele acreditava ser a verdade. Era uma luta silenciosa, mas crescente, entre o que Marcos via como ilusão e o que Elias sabia ser uma realidade que ia além da razão. Enquanto isso, Clara continuava suas visitas. Ela começava a sentir um desconforto crescente ao perceber que a ligação que Elias tentava estabelecer com ela estava talvez mais profunda do que ela imaginava. Ela o via como alguém que representava algo maior do que ela conseguia entender. A tensão entre ela e Marcos também aumentava, já que Marcos, com suas ideias racionais, começava a se aproximar de Clara de maneira mais intensa. Ele via nela uma mente a ser conquistada, um espírito que poderia ser
começava a agir, mas não sabia como. Seus próprios dilemas estavam se tornando mais agudos, e ele se via preso entre o desejo de proteger Clara de uma realidade cruel e sua necessidade de se reencontrar na fé que ele ainda tentava compreender. Além disso, o estado da igreja, que até então era uma grande parte da vida de Elias, começou a desmoronar. As velhas estruturas da construção estavam ruindo, simbolizando, talvez, a fragilidade da própria fé de Elias. Ele sentia que, se não resolvesse sua própria crise interior, perderia também o que sempre foi seu alicerce. A igreja, para ele, era mais do que um edifício. Era uma representação do amor de Deus. Mas agora, ela estava prestes a desabar, assim como sua própria percepção do divino. As tensões começaram a tomar conta não apenas da igreja, mas também das ruas da cidade. Os moradores começaram a falar de um evento misterioso que estava por vir. Ninguém sabia exatamente o que era, mas todos pareciam sentir a iminência de algo grande e transformador. Cada dia que passava parecia uma contagem regressiva e a cidade inteira se preparava para uma mudança que não sabiam se estava em suas mãos ou nas mãos de algo maior. Na véspera de um dia que parecia como qualquer outro, algo inesperado aconteceu na pequena igreja. O tempo, como se tivesse escutado os dilemas e as dúvidas que pairavam sobre aqueles que frequentavam o lugar, trouxe uma mudança abrupta. A igreja, que há tanto tempo fora o pilar de fé de Elias, sofreu um desabamento parcial. A parte da fachada, que sempre parecia acolhedora com suas grandes portas de madeira e janelas de vitral, desmoronou sem aviso, deixando um estalo forte e um caos momentâneo no local. Elias estava dentro, preparando-se para o culto do dia seguinte. Clara, como sempre, havia entrado para refletir. E Marcos estava ali, mais uma vez, desafiando Elias com suas palavras racionais. O som do estrondo ressoou em seus ouvidos antes mesmo que pudessem processar o que estava acontecendo. Em questão de segundos, a estrutura do templo se partiu e a vida de todos ali mudou para sempre. Clara, em estado de choque, viu as pedras caírem e se afastou instintivamente. Ela correu para o lado oposto, mas ao ver Elias preso entre os destroços, algo dentro dela despertou. Era como se todo o conflito interno que ela havia enfrentado até aquele momento estivesse prestes a explodir. E a única coisa que importava era ajudá-lo, tirá-lo dali. Marcos, por sua vez, estava paralisado. Não porque não soubesse o que fazer, mas porque naquele momento a lógica parecia ter desaparecido. O que ele considerava ser uma explicação para tudo não servia mais. Ele estava diante do caos, de algo que não podia controlar, e isso o fez vacilar.
si e nas pessoas ao seu redor. Marcos, por sua vez, ficou parado, como que tentando processar o que havia acontecido. A destruição que ele presenciou foi um golpe não apenas para a cidade, mas para tudo o que ele acreditava ser inquestionável. Ele, que sempre tinha a razão, como sua âncora, se viu diante de um abismo sem respostas. A reação de Clara o desarmou completamente. Ela havia se transformado diante de seus olhos, e ele não conseguia mais rotulá-la como alguém que simplesmente buscava explicações lógicas. Ela, assim como Elias, parecia agora ser parte de algo muito maior, algo que ele não sabia mais como desafiar. Os moradores da cidade, agora em choque com a destruição, começaram a se reunir nas ruas. O incidente com a igreja havia abalado a todos, mas de maneiras diferentes. Para alguns, a destruição parecia ser um sinal de que algo precisava mudar, enquanto outros viam isso como uma tragédia inevitável, algo a ser superado. A cidade, que antes parecia imune às grandes questões espirituais, agora se via dividida entre os que queriam reconstruir o templo e os que acreditavam que algo maior estava em jogo. Elias, com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes, sabia que não poderia simplesmente continuar como antes. O amor de Deus, ao qual ele sempre se referira, agora parecia ser mais do que uma teoria. Era uma realidade que ele estava começando a experimentar de forma pessoal e visceral. Mas ele também sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava de Clara, precisava de Marcos e, acima de tudo, precisava de si mesmo para descobrir como seguir em frente. Clara, depois de um longo silêncio, se aproximou de Elias. Ela tocou sua mão como se fosse a única maneira de expressar a ajuda que ele precisava, sem palavras. Mas seus olhos diziam tudo. Ela sabia que ele estava perdido, mas também sabia que não estava sozinho. Ela havia sido tocada por algo maior do que o entendimento simples de fé, algo que a fazia querer acreditar, ainda que não soubesse como. Marcos, no entanto, não sabia como agir. Ele estava à beira de uma grande revelação, mas a dor da dúvida ainda o dominava. Ele observava os dois, a conexão silenciosa entre eles, e sentia que algo estava acontecendo diante de seus olhos. Ele queria desmentir tudo, queria apontar que tudo aquilo era uma ilusão, mas ele não conseguia mais. Algo em seu interior o impedia de agir como sempre fez. A dúvida
o deixou perplexo. Ele não podia mais negar que havia algo mais em jogo, algo que estava além das explicações lógicas. Sua racionalidade, que sempre fora sua armadura, agora parecia estar rachando e ele não sabia como lidar com isso. Mas ao invés de fugir de suas dúvidas, Marcos começou a enfrentá-las. Ele passou a se questionar de maneira mais profunda sobre o que realmente importava. Ele se aproximou mais de Clara, observando como ela parecia ter encontrado algo que ele nunca havia considerado, uma paz interior, uma conexão com o mundo que não dependia da lógica fria, mas de algo maior. Algo que ele agora começava a ver não como uma ilusão, mas como uma possibilidade real. Em uma tarde, enquanto Clara e Elias trabalhavam juntos para ajudar uma das famílias afetadas pelo desastre, Marcos os encontrou na praça. Ele se aproximou hesitante, mas sem a frieza que antes o caracterizava. "Eu não entendo tudo isso", disse ele, olhando para Clara e depois para Elias. "Mas há algo que eu preciso entender. Talvez não agora, mas um dia." Elias olhou para ele com um sorriso tranquilo, mas significativo. "A fé não precisa ser entendida de imediato, Marcos. Às vezes, ela começa como uma dúvida e se transforma em algo mais profundo com o tempo. O importante é estar aberto a ela." Clara, ao ouvir isso, sentiu um calor em seu coração. Ela sabia que Marcos ainda estava distante da compreensão completa, mas também sabia que ele estava em seu próprio caminho de crescimento, assim como ela mesma. Eles estavam todos em uma jornada de descoberta, e esse caminho não teria uma linha de chegada, apenas momentos de transformação ao longo do percurso. Enquanto a cidade começava a se reconstruir, Elias, Clara e Marcos estavam também reconstruindo a si mesmos. O que antes parecia ser um simples choque físico, o desabamento da igreja, agora era visto como o ponto de partida para algo maior. A fé, o amor e as dúvidas que haviam surgido entre eles não eram mais obstáculos, mas oportunidades para uma transformação mais profunda. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora, mais do que nunca, estavam preparados para
Ela sabia que o que se aproximava não seria fácil, mas ela também sabia, com uma clareza nova, que não importava o que acontecesse, o amor de Deus, aquele que os havia unido e transformado, continuaria a guiá-los, não importa o tamanho do desafio que estivesse à frente. As tensões começaram a aumentar na cidade, com murmúrios sobre uma grande mudança. Não estava claro o que isso significava, mas todos sentiam que o futuro seria decisivo. A última fase da reconstrução, tanto espiritual quanto física, estava prestes a acontecer. E enquanto as últimas pedras da igreja eram levantadas, as últimas peças do coração de cada personagem também começavam a se encaixar. Elias olhou para Clara e Marcos, que estavam ao seu lado, mais uma vez. Ele sabia que a verdadeira pergunta que precisava ser respondida era se eles estavam preparados para enfrentar o que viria, juntos, com o mesmo amor que os havia sustentado até ali. Eles estavam prestes a vivenciar o que parecia ser o maior desafio de suas vidas. Mas no fundo, Elias sentia que agora estavam mais preparados do que nunca. O amor de Deus não era apenas um consolo para os momentos de dor, era uma força poderosa, capaz de transformar até o mais difícil dos desafios. A cidade estava preparada para o evento que havia sido anunciado por semanas, e uma ansiedade palpável pairava sobre todos. O clima parecia carregado, como se o destino estivesse prestes a ser selado de uma vez por todas. A igreja, agora restaurada, estava finalmente pronta para receber seus fiéis de volta. Mas o que ninguém sabia era que aquele momento não seria apenas uma simples celebração de reconstrução, mas uma prova final de fé, coragem e amor. Elias estava diante de um dilema que ele temia há muito tempo. Embora a igreja estivesse fisicamente restaurada, ele sabia que algo mais importante ainda estava em jogo. A verdadeira prova não estava na construção das paredes ou na beleza dos vitrais. Ela estava na construção dos corações, na transformação das almas que haviam passado por tanto sofrimento. Ele sentia que o amor de Deus, que antes parecia uma ideia distante, agora tinha um significado mais profundo. Mas ele sabia que não poderia continuar liderando sem enfrentar sua maior dúvida interna. Ele estava pronto para abrir mão de sua necessidade de controle e aceitar que a verdadeira fé era viver no imprevisível, na entrega total. A cidade se reunia na praça central, perto da igreja restaurada. Clara estava ao lado de Elias, sua presença sempre reconfortante, mas agora havia uma tensão em seus olhos. Ela sabia o que estava por vir, e apesar de toda a confiança que agora sentia, havia uma parte de si que ainda temia o que o futuro traria. Ela sentia que o caminho estava prestes a se estreitar e não sabia o que significava seguir por ele. Marcos, que havia se afastado de sua antiga visão lógica do mundo, estava ali também. Ele não sabia o que esperar.